A picanha descacetou. Lula, cadê a picanha? Até falei com o açougueiro, peraí, essa daí é aquela picanha do Lula? O açougueiro falou para mim. Deixa eu voltar aqui à nossa pauta. Olha só, a Itaipu Binacional repassará quase 81 milhões de reais por meio de um convênio firmado com a CCA Paraná, Cooperativa Central da Reforma Agrária do Estado, e com a participação da Fundação Parque Tecnológico Itaipu ligada à hidrelétrica, repassará dinheiro para CUT e MST. O recurso será pago até 2027. A Central da Reforma Agrária do Paraná agrega 23 cooperativas ligadas ao MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Paraná. Jorge Serrão, como analisa, Serrão, esse repasse? Esse aí é o financiamento paraestatal do comunismo socialismo tupiniquim. É assim que eles operam. Eles dependem do dinheiro público paraestatal para sobreviver. Itaipu Binacional é uma empresa brasileira e paraguaia, não tem fiscalização do Tribunal de Contas da União, pela característica dela, então ela acaba tendo independência para fazer esse tipo de investimento ideológico. Essa é a jogadinha. Então, o PT, houve uma briga muito grande lá para quem iria assumir o Itaipu. O Roberto Requião, ex-governador do Paraná, que agora concorreu à prefeitura de Curitiba também, foi do PT, entrou para o PT. O objetivo dele era ser o presidente de Itaipu. Levou uma volta feia da Petelândia, teve que sair do PT, ir para um partidinho pequeno e agora está lá, coitado. Perdido, porque não conseguiu ficar com o paraíso. Imagina se Lula e o PT iriam dar para o seu antigo inimigo político aquele maná de Itaipu para ele comandar. Então, é isso. O Brasil é o país que tem ainda as estatais bancando os grandes esquemas do PT. Estatais e fundos de pensão. A farra voltou. Você que contribui aí para o fundo de pensão, tem gente aí de fundos de pensão que está pagando 30% aí de contribuição para sustentar a roubalheira que ficou impune com a Lava Jato. Pensa bem na hora de votar, na hora de fazer o L. O L vai arrebentar com sua finança pessoal, pode acabar com a sua aposentadoria, de tanta roubalheira que aconteceu e que parece estar voltando a acontecer. Por que as estatais estão dando prejuízo? Por quê? Para onde está indo esse dinheiro? Não tem lógica. Esse dinheiro está indo para quê? Em gastos desnecessários? Está indo em financiamentos aí? A Lei Rouanet bateu recorde de distribuição de recursos, né? Como que isso aconteceu? Foram as estatais que ajudaram a bancar a Lei Rouanet? Foi isso que aconteceu? Então é hora da gente voltar a investigar. A Polícia Federal precisa voltar a priorizar a investigação desses fatos escabrosos. Se fizerem isso, em vez de ficarem fazendo repressão estúpida ao brasileiro patriota, vocês vão descobrir muito bandido e muita corrupção voltando a 13 mil por hora. Pois é, né, Fabi? Fica claro como a população rural é usada como massa de manobra, né, desses movimentos, porque nunca se teve tanta reforma agrária quanto no governo anterior, né? E esse governo que não está fazendo reforma agrária no mesmo ritmo não é cobrado, né? Justamente por isso, né? Porque está recebendo. Então, aqueles movimentos que dizem defender essa população não estão defendendo nada, né? Estão empurrando essa população para o que há de pior, né? E aí a gente tem até, inclusive, relatos lá naquela CPI do MST, a gente teve relatos de pessoas que participaram. A gente já teve aqui também o Pedro, que fez parte do movimento. Então, são fatos, gente. Não que a gente acha, não é teoria da conspiração, mas, infelizmente, esse povo é usado de massa de manobra. Mas eu queria pegar esse ponto aqui do Serrão, que ele falou de perseguir patriota. Pois é, a gente pensa assim, a Polícia Federal tem bastante coisa, né? Se quisesse investigar, inclusive de ofício, né? Fazer uns juízes aí repentinamente de ofício, mandar umas operações para pegar esse dinheiro todo aí de estatal, né, que a gente já passou por isso, a gente sabe que depois fica na conta, o prejuízo fica para as pessoas comuns, e os fundos de pensões que já tivemos, quem pagou o pato? Quantas pessoas ficaram mais velhas e sem seus fundos de aposentadoria justamente, né, por conta daquela, né, aquela mão leve,
que o PT sempre faz, sempre os governos petistas têm isso, né, arrotam virtudes, mas a gente sabe que trabalham, infelizmente, desse modo. Então, é onde me causa maior indignação. Não é que existe ausência, né, que o pessoal está igual o pessoal que o Darcy contou, que teve que ir na biblioteca achar um negócio, né, que está batendo perna para o ar aí, que estuda em Universidade Federal sem fazer nada da vida. Não. Tem muito trabalho para fazer. Olha o crime organizado, né, as fronteiras, o tanto de países, só 4 que produz aquele negócio, né, que o pessoal gosta de colocar no nariz indevidamente. Então, por que não faz tudo isso? É nessa hora que a gente fala, meu Deus, né, uma instituição tão maravilhosa, que era a Polícia Federal. Eu vou sempre fazer esse paralelo, porque está tão injusto o sistema de coisas e o amor continua. Esse amor é tão fiel, não é tão bonito aí o Requião. É tão bonito, gente, tudo por amor, né? Tudo por um amor genuíno. Igual aquela menina que casa com um velhinho de 80 anos, ela tem uns 20, casa com 80, pois é. Um amor genuíno, uma coisa assim apreciável. Fala, Darcio. Eu queria saber se o MST adquiriu o CNPJ. Ah, não, eles não têm CNPJ. Mas vão receber 81 milhões. Como? Por meio daquilo que a Polícia Federal chamaria de laranjas, se fosse um movimento conservador. Porque como é que o MST pode receber recurso público se ele não tem existência jurídica? Ah, não, porque tem cooperativas que têm CNPJ, que são entidades privadas e que vão receber esse recurso e que vai ser repassado para o MST. É a mesma coisa. Não tenha dúvida nenhuma que se fosse um movimento conservador para tratar de educação ou até mesmo de trabalho no campo, esse recurso seria questionado pelos órgãos de controle. Mas, se tratando do MST, gaste. E gaste muito. E se gastar demais, divide na conta da população brasileira, que já está pagando caro, inclusive os investimentos para os Batista, Joesley e Wesley Batista, que a população brasileira vai ter que pagar na conta de luz. O que eu registro aqui é que tudo isso estava previsto. E já comentei aqui do Dr. José Carlos Graça Wagner. Na reunião de 1995 do Foro de São Paulo, no Uruguai, e na reunião de 1997 do mesmo Foro de São Paulo, em Porto Alegre, ficou definido que o MST seria o ponta de lança da revolução na América Latina, com apoio de zapatistas e da FARC. Ah, pois é. Tem documentos que apontam uma aliança entre uma facção narcoterrorista com o MST. E eles vão receber 81 milhões de reais de você, trabalhador brasileiro. O que dizer de uma situação trágica como essa? Só lamentar e esperar que o nosso Congresso reaja a isso e que a partir de 26, com o Senado renovado, a gente possa fazer uma reforma jurídica para poder evitar esse tipo de aberração. Boa, Darcio. Deixa eu mudar de assunto e antes de passar para a próxima pauta, agradecer aqui a nossa audiência na televisão. Só no WhatsApp da TVD até agora, 2.400 mensagens chegaram, então muito obrigado também a você que nos assiste na TVD News no 581 da Parabólica Digital. Vamos falar sobre a disparada da carne. O Darcio estava falando aí, tocou lateralmente nesse assunto. Vamos falar então sobre isso. O preço da arroba do boi dispara e a carne fica mais cara no supermercado. Com a subida, a tendência é que os consumidores se vejam obrigados a buscar alternativas na hora de adquirir proteínas. E aí também isso se conecta com outras duas informações que eu vou trazer aqui. As carnes serão um grande vilão da inflação de alimentos no fim desse ano e continuarão a pesar no bolso do consumidor em 2025, relata Miriam Leitão na sua coluna de hoje para o Globo. E em matéria publicada em 31 de outubro, a BH Foods apresenta alternativas duvidosas, como a carne composta de vegetais. E a população britânica deve reduzir o consumo de carne e laticínios em 50%, conforme recomendação do Comitê de Mudanças Climáticas, um órgão que assessora o governo britânico. Jorge Serrão, como vê essas informações conectadas, hein, Serrão? A carne cada vez mais cara, o brasileiro baixando o consumo, outros países iniciando movimentos para que as pessoas deixem de consumir a carne, oferecendo alternativas de proteína. Como vê esse cenário, hein, Serrão? A solução é comer capim, né? O eleitor que fez o L deve se preparar para a dieta de capim. Hoje eu dei uma passadinha na porta do açougue e olhei lá
Aquela carne que Lula disse que ia ser barata para você tomar com a cervejinha que ele taxa em quase a metade do valor dela, R$ 120 num açougue aqui na Zona Sul de São Paulo. Caraca, a picanha descacetou. Lula, cadê a picanha? Até falei com o açougueiro, peraí, essa daí é aquela picanha do Lula? O açougueiro falou para mim, R$ 120. Tá barato, né? Tá barato, tá tranquilo. Qualquer pobre pode consumir essa picanha. Pode, se não quiser comprar a picanha, pobre, peça o filé mignon, né? Se não tem picanha, peça, coma filé mignon. Vamos dar uma de Maria Antonieta da Silva, né? Que coisa lamentável. Olha, e o pior não é isso. O pior não é o preço da carne estar sofrendo essa oscilação. É a política deliberada do governo Lula para arrasar com o agronegócio. A gente tem registrado aí recordes de pedido de recuperação judicial no agronegócio como nunca antes na história desse país. A intenção do governo Lula é que o agronegócio seja quebrado e que ele seja assimilado por capitais estrangeiros, árabes ou chineses, que estão tomando conta do negócio. Então, tem um plano para acabar com a nossa soberania. O desgoverno, ele não é uma coisa sem ciência, ele é planejado metodicamente para arrebentar com o Brasil de verdade, com o Brasil que trabalha e produz. Só pode sobrar o Brasil dos vagabundos. De novo, Stalinácio, nota -13 para sua safadeza. E aí, Darcio, queria te ouvir, até em linha com isso que falou o Serrão, sobre o que a gente está destacando da nossa tarde, essa agenda globalista de desestímulo ao consumo de carne vermelha, esse lobby pró-veganismo, pró-vegetarianismo. Como é que você vê esses movimentos, Darcio? De um lado você tem aí a pressão internacional, porque na medida em que a moeda brasileira se desvaloriza, aumenta a compra de produtos brasileiros, dentre eles a carne. Isso coloca aí uma pressão inflacionária. Então, a política do Haddad é um fracasso, a nossa moeda está enfraquecendo, o poder de compra do brasileiro está sendo diluído e, com isso, a carne fica mais cara para o brasileiro. Enquanto isso, lá fora, você tem uma agenda, que é essa Agenda 2030, que nada tem a ver necessariamente com o consumo da carne. Isso é uma agenda de poder que visa erodir, acabar com a soberania desses países, porque a gente sabe que existe um interesse de estabelecer aí um governo global, uma governança global, como diz o Lula. E aí, obviamente, teve agora essa enchente na Espanha, eles vão utilizando todos os artifícios para poder justificar esse tipo de agenda, né? Essa enchente agora, por exemplo, lá já matou 205 pessoas, nem sei se vai dar tempo de falar sobre isso hoje, mas é algo que é lamentável, é triste, mas a gente precisa lembrar, em Valência, por exemplo, uma cidade do ano 138 depois de Cristo, eles fizeram vários diques, proteções ali desde o século XIV, e já tivemos várias enchentes ali, inclusive uma grande enchente de 1957, portanto, é uma área que esse tipo de coisa pode acontecer, assim como tivemos no Rio Grande do Sul, né? Então, obviamente, eles vão usar todos os artifícios e argumentos para poder implementar essa agenda visando único e exclusivamente um poder global. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, apesar de estarem interligados, Vitor Brown. Fala, Fabi. Essa obsessão aí da esquerda, a gente lembra nos anos 80 que era aquela coisa, fome, vamos gravar música, né, para a fome do mundo, aí vem o agro, produz, agora tem excesso de alimento, só é mal distribuído, a gente sabe disso. Aí como vamos fazer, então? Vamos acabar com o agro. Olha que pensamento mais cretino, né, dessa esquerda aí globalista. Né? Realmente eles pensam assim, só que eles só não pensam, eles pregam. Né? A gente viu também as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, como diz o Darcio, e lá também está tendo essa especulação, notícias, inclusive, que deveria ser melhor investigado, de que muitos colonos estão deixando suas terras
E olha só, tá vindo o pessoal da China assumir aquilo. Eu acho isso tão interessante, né? Aí depois falam que a gente é chapéu de alumínio, né? Umas coisas do tipo, mas, né, são evidências. E a gente vive através das evidências. Então, essa agenda, eu fico também pensando lá no Rio Grande do Sul, vai propor para o gaúcho para ele fazer um churrasquinho de carne vegana. Não se adapta à nossa realidade. Vai falar, igual o Lula ficou falando para todo mundo, vai comer picanha, aí ele aparece com uma abóbora. Vai falar, a população não cai mais nisso, isso aí não pega. Ah, tem pé de galinha, ótimo. Né, o Serrão eu sei que gosta, a gente até debateu aqui uma vez, aqui na Bradock, em relação ao pé de galinha. Mas ele foi prometido picanha, é muito diferente do pé de galinha. E tem agora a tal eu vou fazer a guerra da chicória, gente. Eu vou levantar um movimento contra a chicória. Porque eu descobri que a chicória foi utilizada de tantos, né, pessoal da esquerda falando umas sandices, como o ministro lá do Trabalho, ele falou da chicória e o pessoal da guerra veio contar, né, nas redes sociais dizendo que a chicória era utilizada na Segunda Guerra para poder aumentar o café, porque tem um gosto amargo, aquilo era moído, então para fazer o café render. Então, olha, até nisso, quando ele vai dar o exemplo, ele pega um exemplo ainda que dói na alma, né? Troca o alface pelo chicória. Tá quase falando, remetendo aí, ó. Vocês vão ficar de palhaçada? O Brasil, que é próspero e produz quase de tudo, né, já está cogitando o que você tem ou o que não tem que comer. Como se nós estivéssemos na guerra. Mas se a gente pensar no Lula, não sei, se tiver uma guerra, a gente está ligado ao eixo do mal. Isso me preocupa bastante. Voltando aqui para a nossa pauta, olha só, uma novidade aqui no currículo das escolas estaduais. O governo Tarcísio de Freitas vai ampliar o tempo de cada aula das escolas estaduais de 45 para 50 minutos. Além disso, haverá um aumento da carga horária de língua portuguesa e de matemática, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Por outro lado, algumas disciplinas perdem espaço. No fundamental é o caso de Geografia e História, que terão uma redução do número de aulas semanais cada uma, e Ciências. Já no ensino médio, serão reduzidas as aulas de Geografia e Educação Física. Fabiana Barroso, começasse contigo. Fabi, o que achou das mudanças? Olha, você vê como está a educação no Brasil, que está realmente muito ruim. Né? O Tarcísio priorizou português e matemática porque claramente português e matemática têm ficado para trás, né? As pessoas não sabem falar e não tem aquela cognição básica. Então é isso, tem que priorizar de verdade. Né? Eu acho que ainda o ensino médio tem muito mais reformas para fazer, mas é um bom começo. Eu acho que tem que priorizar isso. Na verdade, também eu sonho com um dia que não tem aquele negócio de passar, né, passar por passar, que o aluno tem que lutar realmente, estudar direito, o mínimo necessário para passar de ano, porque a gente anda vendo que isso não precisa mais. Para mim isso é inconcebível, né? A gente tem que, porque a vida, sim, a vida não é fácil. Então a gente tem que aprender no colégio que se você não se dedicar a uma certa matéria, você vai ser reprovado e aprender de novo, porque você tem que sair de lá com aprendizado de verdade, um mínimo. E a nossa educação está muito ruim. Então parabenizo o Tarcísio, mas sei das dificuldades da educação no Brasil. Isso é um pequenino passo, mas é um passo importante. E você, Darcio, gostou da ideia? Olha, eu adorei fogo a ideia contra fogo e adorei aqui. a concorrência aqui agora, ou uma eventual proposta de romance que pode acabar acontecendo aí, né? Porque, afinal de contas, a candidata merece, né, uma boa cantada. Mas, voltando aqui à pauta, né, do nosso Tarcísio, olha, por mim, ele voltaria ao trívio. A gente teria gramática, retórica e lógica ensinado nas escolas. Mas é claro que dentro dessa realidade brasileira, com o ensino centralizado no MEC, o possível é isso, matemática e português. É uma decisão acertada do governo de São Paulo, porque sem gramática e sem matemática, nenhuma outra matéria é possível. Um aluno não tem a menor condição de aprender química se ele não souber matemática, porque logo, logo ele vai precisar de fazer cálculos. E assim como as explicações sobre todas as outras áreas, como biologia. Hoje, a gramática vem sendo atacada a cada dia, agora com essa história da linguagem neutra, então. Portanto, o governo Tarcísio tem uma decisão mais do que acertada e, nesse processo, talvez a gente tenha alunos formados, quem sabe,
no ensino médio que saibam escrever o seu próprio nome sem auxílio, porque por conta dessa tal progressão continuada que a Fabi denunciou aqui, temos diplomado alunos literalmente analfabetos. É um golaço do governo Tarcísio. Vai lá, Serrão. Decisão acertada do governador, sobretudo, aumentar a carga horária. Isso é super importante. Agora, é sempre bom tomar cuidado. História e geografia são importantíssimas, imprescindíveis. Não pode tirar isso da garotada. Quem não conhece sua história e não conhece o seu contexto onde está situado, que a geografia nos dá, entra pelo cano. Então, uma sugestão ao governador. Essas cadeiras, essas disciplinas que forem reduzidas, trate de aumentá-las através do ensino à distância, do ensino tecnológico. Isso é possível de ser feito e deve ser feito. Aliás, já deveria ter sido feito desde a pandemia. A gente devia ter um EAD muito mais aprimorado do que temos hoje, tanto na União quanto nos estados e municípios. Esse investimento é imprescindível. Nossa garotada está acostumada a utilizar o celular para estudar. Por isso que eu repito, a lei que estavam querendo propor aí de impedir o celular na escola é uma lei medieval, estúpida. A gente tem que dar ferramenta tecnológica para a garotada. Estamos saindo da era digital e indo para a era quântica. Não há mais espaço para voltar para a Idade Média. Então, vamos botar a garotada para estudar. O governador deu um grande exemplo. O Tarcísio é um cara CDF, antigamente se falava CDF, né? Cu de ferro, era o cara que estudava muito. Então, essa é uma inovação, ele está incentivando, dando o exemplo dele, foi um cara que estudou muito e que é a garotada de São Paulo estudando muito. É um excelente exemplo. Bola para frente, Tarcísio, mas pensa em ampliar o ensino à distância, ferramentas tecnológicas, para a garotada não ficar sem disciplinas que são extremamente fundamentais. A gente não pode deixar de estudar história e geografia, mas tem que botar força na matemática e no português com toda certeza. Mas conta pra gente, ô Serrão, quem é essa menina bonita aí? O Pierre tá querendo saber. Essa menina bonita é a poderosa Roberta, que está aqui hoje participando do Bradock, porque eu sou o cara que combate fogo contra fogo, né? Se toda sexta-feira tem a gloriosa Fabiana com o poderoso Pierre, eu falei, já que agora tenho a Roberta aqui na área, a Roberta também na sexta-feira vai participar e vai se candidatar como legítima representante da categoria Caramelo Raiz, uma excelente namorada para o nobre Pierre. Sucesso absoluto. Garanto que o nosso povo do Bradock vai pedir Roberta namorando o Pierre. Vai ser sucesso total. Você chipa, Fabi? Olha, o Pierre, ele tá vendo, mexe com ela na tela, porque ele vê ela, ele vai latir. Tá vendo? Olha lá, Pierre, vê. Ele vê, ele já está incomodadíssimo. Ó, ele viu ela, olha lá, Pierre, você tá vendo? Não, e a Roberta é educadíssima, carinhosa, mansinha, obediente, uma beleza. Perfeita. Namorada aí, Pierre, perfeita pro Pierre. Eu permito, tá, Pierre? Vai sair o quê? Um Pierre Caramelo. Um Pierre Caramelo, imagina Roberto, como que vai ser. Eu gostei do nome, tá, Roberto? Uma fusão e aquisição impressionantes aí. Muito linda, muito bom. Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora. DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000. Diga adeus à calvície. Vitagor.